limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz Dobrar seu joelho. E agora, neste momento, nós começamos mais um culto nominado culto de ensino da palavra. Que começamos com oração, louvor e aprendendo mais da vontade de Deus através da sua palavra. Vamos estar orando todos juntos neste Deus eterno, Deus glorioso. Na tua presença nos colocamos, ó Pai, Senhor, como a tua igreja, Senhor Deus querido, para louvar e bendizer o teu nome. Para te agradecer, ó Deus querido, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia de bênção, mais um dia de vitória. Mais uma oportunidade de estar, ó Deus querido, Senhor, na tua presença, Senhor, e na tua casa, nesse lugar consagrado, como casa de oração, Pai. Deus Santo, Deus bendito, eu te peço, receba as nossas vidas, receba a tua igreja, receba os teus filhos que aqui têm chegado, aqueles que podem estar, ó Deus querido, Senhor, a caminho, Senhor, faz chegar em paz, em segurança. Deus glorioso, contempla pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia os teus filhos que estão acompanhando através da transmissão também, ó Deus. Deus querido, Senhor, que param tudo o que estão fazendo, Senhor, para neste momento estar cultuando juntamente conosco. Tu conheces o desejo de cada um, Tu conheces as limitações, Tu conheces, ó Deus querido, Senhor, as barreiras. Eu te peço, ó Deus querido, Senhor, estenda Tuas mãos, ó Deus, e alcança cada um segundo a Tua bondade. Senhor, permaneça conosco nesta casa, Senhor, recebendo louvor, recebendo cada vida que se coloca diante de Ti, Senhor. Ó Deus querido, Senhor, os louvores que serão entoados, os cânticos, ó Pai. E te pedimos, fala conosco através da Tua palavra. Usa poderosamente o Teu servo, Senhor Deus, na revelação e na inspiração, ó Deus. E a Tua palavra poderosa que é, venha edificar, venha renovar, venha, Deus querido, sarar, ó Pai querido, Deus glorioso. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, tudo seja para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Vamos estar louvando a Deus com o hino da harpa, hino de número 107. Logo após esse louvor,
cooperador Abraão estará fazendo a leitura bíblica e orando por todos. Hino de número 107, a pedido do pastor. Firme nas promessas. Graças a Deus. Creio que todos têm uma promessa. E há aqueles que bem têm na sua memória mais de uma promessa. O certo é que todos nós temos uma promessa. Começa as promessas de Deus através da palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus e começamos a meditar, nós vemos promessas de Deus para nós. Além das promessas fiéis e poderosas que temos na palavra de Deus, Deus ainda usa seus servos para confirmar promessas para a nossa vida. Então, vamos continuar firme nas promessas do Senhor. Toda a igreja louvando a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem nos assolar, pelo verbo hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. A igreja. Ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Vamos cantar de pé? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme,
permaneça firme, continue firme na presença do Senhor e nas suas promessas, porque fiel é aquele que prometeu. Paz do Senhor para a igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. A partir do versículo de número 20. Quantos necessitam das nossas orações? Amém. Também estaremos orando nesta oportunidade pelos ofertantes, dizimistas, contribuintes da obra do Senhor. Diz-nos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do versículo de número 20. Passou então Jesus a increpar as cidades das quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Amém? Ouvir a palavra do Senhor, não dar crédito, não obedecer e não fazer segundo aquilo que Deus nos orienta, há um julgamento no final de tudo isso. Deus tem um dia determinado em que Ele há de acertar de contas com a humanidade. Por isso a palavra do Senhor é pregada, é ensinada como se deve proceder. Cada um dará conta de si mesmo. Ainda estaremos orando pela Márcia, pastor José Terbutino Filho. Estaremos incluindo esses nomes em nossas orações, e o nosso Deus é poderoso para operar segundo a sua vontade e a necessidade de cada um. Oramos. Amado Deus, Senhor da glória, na Tua presença, Pai, aqui estamos reunidos, ó Pai querido, para glorificar, exaltar, bendizer o Teu nome, anunciando, Senhor, a Tua salvação, anunciando, Senhor, que o Teu juízo também, Pai, é iminente para com a humanidade, Senhor. Por isso a Tua palavra ainda está sendo anunciada, está sendo pregada, porque ainda estamos no tempo da graça, Pai querido, o qual o Teu Filho ainda, Senhor meu Deus, é o Salvador, mas chegará o dia, Pai, o qual Ele tornará juiz, Pai. Deus, nós suplicamos que a Tua boa mão, Senhor, venha favorecer, Pai, aqueles que ouvem a Tua palavra, abrindo o coração para entender o Teu falar, para compreender, Pai, e que nesta noite, meu Deus, através das transmissões, Pai, chegue a cada um a Tua palavra, Senhor, e que seja noite, Pai, de reconciliação, noite de salvação, noite de libertação, Pai. A palavra é ensinada e pregada, Pai, e o conhecimento, Pai, vem através da Tua palavra, Pai. Suplicamos também a Tua bênção, Senhor, para com este pedido de oração, meu Deus. Pai, o Senhor conhece a necessidade, a precisão de cada um, também da Tua igreja aqui reunida, que no sinal, Pai, levantando a mão, Pai, pede uma bênção, uma provisão, uma providência Tua, Senhor. Também suplicamos em favor, Pai, daqueles que estão enfermos, acometidos de enfermidades das mais diversas, Pai. O Senhor é poderoso, Deus querido, por isso que nós elevamos a nossa voz a Ti, porque és o Deus Todo-Poderoso, és o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Que também pedimos a Ti, Senhor,
uma bênção para com os teus filhos, Pai, ofertantes, dizimistas, contribuintes da tua obra, Pai. Abençoa cada um, supre as necessidades de cada um e dá vitória segundo o teu propósito, Pai. No nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar, nossa irmã Maiara estará louvando a Deus nessa oportunidade que será recolhido os dízimos e as ofertas. Enquanto a nossa irmã Maiara louva a Deus, os irmãos que conhecem a letra, louve a Deus junto. Se você não conhece, faça um acompanhamento com o teu glória a Deus, com o teu aleluia, e Deus também vai receber o teu louvor. Amém? Logo após a irmã Maiara louvar a Deus, já estaremos recebendo a palavra, o ensinamento dessa noite pelo nosso pastor José Soares. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. De Paulo aos Romanos. Louva a Deus pela vida da nossa irmã, que retornou para a igreja do Senhor e já trouxe a pequena ali, a linda filha. Como é o nome da menina? Lara, agora eu não me esqueço mais. Muito linda menina, ela queria vir no meu braço a todo custo, né? Maravilha. Então, que
Deus abençoe a vida da nossa irmã. É assim que você vai se firmar cada dia mais, está na casa do Senhor. Deus lhe abençoe. Romanos, capítulo de número 5, nós queremos ler alguns versículos para uma breve meditação. Podemos ler até o versículo de número 11. E eu quero ler um versículo e você pode assim fazer uso da Bíblia que você está portando e assim ler também um versículo e nós iremos ler um após outro. E eu quero começar lendo só o título: Salvação pela fé e paz com Deus. Essa epígrafe ela muda de acordo com a Bíblia, a tradução que você tem, porque ela não se trata de um versículo e sim de uma epígrafe ou um título. Porém, os versículos pode até mudar os sinônimos, mas o conteúdo é o mesmo. Versículo 1 do capítulo de número 5 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Três. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Seis. Sete. 9, irmão. 10. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Podeis assentar. Penso que temos alguns irmãos nos acompanhando, né? Com certeza, muitos estão nos acompanhando através das redes sociais. E a nossa intenção, o nosso intuito é que Deus lhe alcance pelo poder da sua palavra. Temos o Luciano, no estado de Santa Catarina. Luciano está também nos acompanhando, ele e a sua família. Sempre no dia seguinte, ele me manda alguma mensagem e até fazendo comentários dos assuntos que a gente aqui fala, que a igreja, os cultos e assim por diante. Segundo ele, diz que vai nos fazer uma visita aqui na igreja. Luciano já foi meu discípulo, quando no tempo de mais jovens, ele e eu também congregávamos na Vila Galha e eu fui o professor dele, segundo ele, é meu discípulo. Então, Deus lhe abençoe, Luciano, e a Bianca, sua esposa, e as meninas. Queridos, nós queremos nos lembrar nesta noite, trazendo esta palavra que Paulo escreve aos Romanos.
essa epístola, ela é tão boa, é tão poderosa, que os comentaristas, os teólogos afirmam que ela é um evangelho no tempo apostólico ou após, já nos primeiros dias da igreja primitiva. E todos nós somos sabedores que é esta a epístola que mais fala da justificação e que ela nos traz muito conteúdo, fazendo uma separação, fazendo uma afirmação e uma conscientização na questão da graça, da lei e de tantas outras coisas, inclusive dos ritos que tinham no Antigo Testamento, trazendo-nos o valor da morte da cruz, da morte de Jesus na cruz, e também foi esta epístola que trouxe o esclarecimento para o reformador que todos nós conhecemos. Foi neste livro que ele se deparou com a questão da fé e a obra e os ritos que tinham, aonde ele servia, e ele viu, e aqui esta epístola foi o penhor que lhe trouxe, através do Espírito Santo, a sua convenção, e daí tivemos a reforma conhecida na história e que a chamada de reforma protestante. É bom salientar que a questão de ser protestante era uma linguagem bem mais atípica ou bem usual, mas nas décadas passadas, logo quando o Evangelho teve um grande avanço, principalmente no Brasil, obviamente também na Europa, então era muito comum a gente ser chamado de protestante, né? Porque o protestante, ele protestava, ele não aceitava qualquer coisa. Depois, este nome, ele até inclusive, quando a gente estuda história, a gente estuda isto nos colégios seculares. Depois foi modificando, hoje quase não se usa mais. Hoje é mais, acho que ficou mais chique, né? É gospel, né? Aliás, de primeiro, diácono Joel, a pessoa para sendo ele um crente em Cristo, era sinal de renúncia. Hoje as pessoas usam isso mais como um status, né? Mais como um status. Mas, biblicamente falando, ainda permanece a mesma coisa. Ser crente em Jesus é fazer a diferença, é não ser e nem andar como o mundo anda. Hoje já é bem mais dócil, né? As pessoas usam muito a questão de ser evangélico, né? Ser uma pessoa, não diria assim, só crente. Então, Paulo, ele está nos dizendo, nos afirmando, e a Bíblia categoricamente nos diz, que sendo nós justificados pela fé, que nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, através de Jesus Cristo. Todos nós sabemos, já é de notório saber, qualquer criança já alfabetizada sabe disto, que o homem pecou, ele se desgarrou, e o próprio Isaías usa essa expressão no seu livro, no capítulo 53, dizendo que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e diz ele que cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas que na língua portuguesa obviamente é porém, né? Mesma coisa, todavia, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade, pecado, né? Iniquidade de nós todos. Então, o homem
se desgarrou. O homem andava perdido, o homem não tinha mais comunhão com Deus. Então, Cristo foi quem fez o elo, a ligação, ou outra vez, com Deus. E também nessa epístola, se ouve muito sobre isto, quando a gente lê a questão da reconciliação. Então, Paulo está nos dizendo que é através de Cristo que nós temos a paz com Deus. Nós fomos reconciliados outra vez. Então, Paulo está nos afirmando: quem nos reconciliou com Deus foi Cristo, foi Jesus. Por isto que no Evangelho de João, né, um dos evangelhos mais didáticos, não estou dizendo que os outros não são, estou falando de coisas didáticas, mais fáceis de se entender, é o Evangelho de João. E o evangelista, ele diz no seu capítulo de número 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, Jesus dizendo, respondendo para Filipe, dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha ali, ó. E ele ainda diz: ninguém vem ao Pai, é o versículo de número 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senão por mim. Então, foi Jesus e é Jesus que fez a reconciliação. Se não fora Ele, não tínhamos a salvação. Todos nós estávamos irremediavelmente perdidos, destinados à condenação eterna. Mas Jesus fez este elo, Ele pagou o nosso pecado, pagou a dívida que nos era contrária. É por isso que, logo que eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, quando eu li que Jesus na cruz exclamou dizendo: Pai, por que me desamparaste? Ele está falando com Deus. Eu não entendi assim que eu li as primeiras vezes, li algumas vezes. Depois eu entendi, passei a entender que não foi porque Deus simplesmente o desamparou. É que naquele momento o pecado, o nosso pecado, o pecado da humanidade estava em Jesus. Então Jesus se fez enfermar, se fez pecador. Naquele momento ele recebeu, não que ele tivesse pecado, mas é que o nosso pecado foi cravado nele. Então naquele momento Deus não suportou, Deus tirou o seu olhar de sobre Jesus. Por isso que diz: por que me desamparaste? Então foi Jesus que fez o elo. E ainda Paulo continua dizendo: pelo qual também temos, ou seja, da mesma maneira, também temos, não só temos a paz. Ele está fazendo um acréscimo, ele está dando uma continuidade naquilo que ele já está falando. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Maravilha, né? Nos gloriamos. Esta glória aqui é a mesma coisa de gozo, de satisfação, de prazer em servir a Deus. Por isso que muitos não nos entendem. Principalmente os jovens e adolescentes sofrem muito com essa questão, né? Os jovens são bastante enfrentados lá fora, né? Eu já fui jovem, né? Bem mais jovem, ainda sou, mas eu já fui bem mais jovem, sei o que é isso. Trabalhar em grande empresa, trabalhar no meio de muita gente, estudar em canto que a maioria não é evangélica, né? E as pessoas me diziam: rapaz, mas você, e com você também não é diferente. Nós estamos no mesmo contexto social. Você está perdendo o teu tempo. Você não tem liberdade. Na realidade, nós somos livres.
A gente não faz só porque não quer mesmo, porque Jesus nos libertou. Não há essa carência, essa necessidade. Para o crente se alegre, levantar a mão e dar glória a Deus, não precisa dele fumar 3, 4 baseado. Não existe. Isso aí é que é escravidão. O crente é livre. Não entendem o poder de Deus, eles pensam que a gente é preso. Se rapaz, você está limitado, esse negócio de pastor, de igreja, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é que não posso, poder você pode. É que eu não preciso disto. Coisas que nos alegram, que nos traz satisfação. Por isso que nós somos livres. Escravo é aquele que não pode viver sem aquilo. Trabalhei com um rapaz, uma pessoa, excelente pessoa, bem novo ainda. Bem mais jovem do que eu, mas ele não firmava nem o pulso, se não tomasse pelo menos meio litro de pinga. E ainda queria me questionar. Eu falei, mas quem está escravo é tu, faça assim com a sua mão. Aí ele fazia assim, parecia um gavião querendo pegar um pássaro. Fazia assim como eu digo, quem é que está firme? É tu ou eu? Então é você que é escravo, não é eu, sou livre. Aleluia! Glória a Deus mesmo. Então o crente, ele é livre. O crente, ele tem satisfação, prazer em estar na casa do Pai, em saber que o Senhor é bom e tem nos conservado com vida e com saúde. Uma vez eu estava num determinado lugar e uma pessoa me questionou, determinado lugar, a pessoa questionou para mim, mas por que vocês, são contra a mãe de Jesus Cristo? Vocês não dão honra para a mãe de Jesus Cristo, Maria, a Santa Maria, mãe de Deus? A pessoa perguntou para mim. Digo, você não fica bravo se eu lhe responder? Você tem certeza do que você está me perguntando? Não, é porque os crentes descem a lenha e falam mal. Por que você, eu nunca vi você. Por que você é contra? Eu digo, mas quem foi que falou que eu sou contra ela? Ela é minha irmã, como é que você é contra ela, rapaz? Você não está falando demais, não? Mas os crentes não reverenciam. Eu nunca vi você se reverenciar ela. Aí eu falei, rapaz, se existe gente que tem prazer e que dá o devido valor, somos nós. Agora você e sua família, não. Quem que estava fumando e jogando a fumaça na cara dela esses dias lá embaixo? Eu, você. Mudou até de cor. Disse, vamos mudar de assunto? Digo, vamos, porque quem estava fumando era você. E olha que antigamente era você e fulano. Disse o nome da outra pessoa. Antigamente, meus tios, quando o meu avô entrava e estivesse fumando, eles apagavam o cigarro, até na boca eles apagavam, em respeito ao meu avô. Eu vi muitas vezes tio meu apagar cigarro na mão para o pai deles não ver. Teve um que a vez engoliu não, mas colocou na boca para o velho não ver. Então, meu tio tinha mais respeito pelo pai dele do que você. Eu não. Então, quem não respeita é você que ficou jogando fumaça. Eu respeito, sim. Então, contra fatos não existe argumento. Então, fica na sua aí. Para cima de mim, não. Então, meus queridos, nós temos tudo isto por Cristo Jesus. Ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Esses dias, não faz muito tempo que eu falei, a gente falou bastante sobre a questão da tribulação, aqui. Ele está dizendo que nós nos gloriamos nas tribulações. Eu até me lembro que eu falei que não é de praxe, não é normal a gente se alegrar nas tribulações. Pelo contrário, a gente faz muito chorar quando a gente está passando tribulação. Todavia, existe um método, uma metodologia, que é nessas horas que a gente mais se apega com Deus. Paulo está dizendo que nós nos gloriamos, nos alegramos
nas tribulações. Ele não fala nem na tribulação, é nas tribulações, é no plural. Existe um porquê. Ele diz sabendo, ou seja, o crente quando ele entra numa tribulação, ele já sabe o que isso vai produzir. Sabendo que a tribulação, produz a paciência. Lembro, né, que eu falei bastante, fiz um diagnóstico, expliquei o que era tribulação, o que era angústia. Angústia fala mais de aperto. Falei daquilo que a gente está colhendo, aquilo que plantou e às vezes pensa que é outra coisa. Explicamos bastante na questão da tribulação, o que isto significa e que a gente não pode viver sem ela. Ela sempre está conosco. Não tem como, é como uma sombra. Se tiver sol, a sombra vai lhe acompanhar. Então a gente falou muito sobre isso. Então Paulo está dizendo que a tribulação ela tem algo pedagógico. Qual é a pedagogia disto? Qual é o ensinamento que as tribulações nos traz? Ela nos ensina a ser paciente. Ser paciente. Mas a paciência, ela tem outra, porque uma coisa chama outra. Uma coisa vem e a outra vai se encaixando. E tudo tem um porquê. Ele nos explica dizendo, e a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então, é através da paciência, ou das tribulações, que produz a paciência. Ela tem esse poder. A pessoa, ou ele se torna paciente, ou ele se arrebenta. Ele tem que ser paciente, ele tem que se moldar. Vai fazer o quê? Vai falar, não, tribulação, não vem não, fica aí. Vai daí para lá. Não existe isso. Não tem como você tem que baixar a cabeça, ser humilde, aprender com Jesus, saber qual a forma que você pode passar por aquilo, chorar, bem-aventurados que choram, se humilhar nos pés do Senhor, porque do outro lado tu vai sair fortalecida, dando glória a Deus, entendendo o porquê que você passou por aquilo. Você sai mais fortalecido. Então, a paciência, ela produz a experiência. E essa experiência, ela é uma experiência pessoal. É um testemunho, um legado. Você muda de sinônimo, mas o sentido é sempre o mesmo. Que só você tem. Uma coisa, meu irmão, é você contar testemunho dos outros. Que Deus operou na vida de outros. Mas como é bom a gente contar algo que aconteceu conosco para a glória de Deus Pai. Né, irmã cantora Deise? Você que passou por esses dias aí pelo um confinamento, né? Você sabe o que eu estou falando. Mas tu orou bastante, né? Orou mais do que o de costume, irmão. Orou mais do que o que já orava. Quando você não tiver muito o que fazer, ora. Aleluia. Quando você perder sono de madrugada, não vai ficar se batendo não. Dobra o teu joelho. Aleluia. Tu vai ver que vai aparecer pessoa na sua família que faz tempo que você nem lembra de orar. Você vai orar por essa pessoa e por você mesmo. É Deus lhe despertando. Ah, pastor, mas é porque eu estou tão bem que eu nem preciso mais de oração. Então ore por mim. Pronto, está resolvido o problema. Ore por mim porque eu preciso de oração. Então não fica se batendo para lá e para cá, e o tempo passa, e o dia amanhece e você perdeu o tempo. Dobra os teus joelhos e vai para a oração. Que é importantíssimo isso aí. Não é aquela questão que alguém diz que de madrugada a fila é menor. Não, isso não é bíblico.
Isso não é INSS, não é a fila do INSS. Isso não é o postinho de saúde. Postinho de saúde que a pessoa tem que chegar cedo. Não, querido. Não, mas a Bíblia diz que Deus ama os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu sei, pode ter certeza que eu sei disso. Mas aquele contexto ali não tem nada a ver com isso aí. Aqueles que me buscam de madrugada me acharão, mas a qualquer momento que você buscar, é óbvio que Deus vai lhe ouvir. A questão é que quando você ora de madrugada, Deus é tão bom que vai te recompensar pelo fato que você poderia estar dormindo. Porque quem dá o sono é quem? Quem é que dá o sono? Deus. Salmo 127, verso 2. E depois nós voltamos aqui, só para a gente saber que eu estou falando o que a Bíblia diz. Inútil vos será levantar de madrugada, acabei de falar, o Espírito Santo me fez lembrar. Claro que para fazer lembrar, tem que ler. Você tem que ler a Bíblia. Repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados, o quê? O sono. Amém? Então você que me acompanha, você que está aqui, porventura, se você não está perdendo o sono de madrugada, horas e está trazendo até problemas para a sua saúde, porque o sono da noite, ele também tem o caráter pedagógico chamado de descanso. Então, saiba que quem dá o sono é Deus. Quem dá o sono é Deus. Ele dá o sono e dá, presbítero Enéas, o profundo sono. A ciência já comprovou, né? Já está comprovado faz um bom tempo, que de manhã bem cedinho, quase de madrugada, quase de manhã cedo, antes do nascer do sol, é chamado de sono profundo, bem ao amanhecer. Mas quem dá o sono é o Senhor. Não foi assim que ele fez lá no Éden? Vamos para a Bíblia? Vamos sair um pouco da questão da ciência, porque a ciência está se batendo aí para fazer a vacina. Então vamos para a Bíblia, que a Bíblia é mais verídica do que a ciência. Vamos lá para o Éden. Deus faz o homem, cria o homem, bonitinho lá, o boneco, né? Depois Deus sopra nele, ele se torna alma vivente. Depois, quando Deus quer, quando Deus entende, e Deus diz assim, Deus olha para as coisas, apesar que eu não estou casando ninguém, mas vai que estou falando para alguém que no futuro vai me convidar para fazer o casamento. Então, se usa muito isso no casamento, quando você vai fazer casamento. Então, quando Deus vê que todos os animais, todas as outras coisas tinham o seu par, né? Os pássaros, os animais, tudo. Aí ele viu que o homem estava lá sozinho, tadinho do Adão, sozinho. Não sei se ele estava com a carinha de triste, não vou te falar, porque a Bíblia não me autoriza a falar isso. E como eu sou contra pregador que aumenta o que está na Bíblia e diz o que não está na Bíblia e viaja na maionese, então não vou arriscar, não vou falar isso. Mas a Bíblia diz que Deus viu que não era bom, me ajude, que o homem estivesse só. Ai de nós se o homem tivesse ficado, se Deus não tivesse feito a mulher. Automaticamente não estaríamos aqui. Também não adiantava fazer meia dúzia de Adão. Estava lá a meia dúzia até hoje. Então o que Deus faz? O que Deus faz com Adão para poder, né, cortar a costela? Foi a costela que ele cortou? Foi ou não foi? Foi, eu já sabia. Então, aí ele serra ou corta a costela de Adão, mas para isto, o que ele faz com Adão? Adão, ele coloca em Adão um sono profundo. Então, a ciência descobriu a questão da anestesia aí. Então, deu a ele um profundo sono. Então, quem dá o sono é Deus. Então, você que está me acompanhando, caso esteja passando por esta crise, está aí o endereço, certinho para você ir buscar o sono. Peça a Deus.
Não precisa ser demais, não. Ele sabe a quantidade certa. Você vai dormir até demais. Aí vai perder o serviço, aí pronto. Aí, nem despertador te desperta mais. Então, ele sabe a quantidade certinha para lhe dar. Amém, igreja? Esse é poderoso. Aí o versículo 5 diz que a experiência não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe quem é que derrama o amor de Deus em nós? É o Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que ele não coloca conta-gota. Não é assim, 1, 2, não. Ele derrama mesmo. Ele derrama o amor de Deus em nosso coração. E esse amor é o amor ágape. Não é o amor fratus. Não é o amor simplesmente fraterno. Não é o amor eros, que é o amor do homem para com a mulher e vice-versa. Não. Esses amores aí são condicionais. Não trate bem da esposa, não dê de vez em quando uma flor, não diga que ela é bonita, que ela é linda, não trate não. Para ver se esse amor não morre. Amor condicional. Todavia o amor de Deus ele não é condicional. E vice-versa. Não trate não do seu velhão aí, para ver se o amor não morre. Morre. O amor conjugal ele morre. Então por isso é que ele tem que ser, porque ele é condicional. Ele é condicionado a alguma coisa. Já o amor de Deus não, ele nos amou. Mas ele nos amou primeiro. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Porque o amor dele é o amor genuíno, é o amor ágape. É o amor sem troca. Diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Outorgado, mesma coisa. Em outro dia já estou preparando um ensino sobre o Espírito Santo. Para a gente diferenciar e aprender com maior profundidade o que é ser batizado com o Espírito Santo e ter o Espírito Santo, para evitar o risco de achar que uma pessoa, por não ser pentecostal, não tenha o Espírito Santo. Não é comum, não é normal e é antibíblico se achar que uma pessoa, por não ser pentecostal, por não ser batizada com o Espírito Santo, que essa pessoa não tenha o Espírito Santo. E nesse dia, já está bem preparadinho já, eu vou explicar o que é extra-bíblica e o que é anti. Anti é aquilo que é contra. Antibíblico e o que é extra-bíblico. Extra é aquilo que você aprende fora da Bíblia. Já vou lhe dando uma pinceladinha aí. Se fosse você, tinha dito também. E antibíblico é aquilo que é contra a Bíblia. Se não é contra, não é antibíblico. Por exemplo, anticoncepcional. Aquilo que é contra a concepção. Nós não estamos no estudo. Então vamos aprender logo, Dom Reis. Então ele é contra, ele evita. Tá? Antidroga. Contra as drogas. Antifurto. Contra o furto. Então isso que quer dizer anti. Então tem coisa que não é antibíblica ou antibíblico. Ele é extra-bíblico. Você aprende em outros lugares. Está fora da Bíblia, mas não é contra a Bíblia. Mas isso deixa para o dia que eu vou falar especificamente o que é ser batizado com o Espírito Santo e o que é ter só o Espírito Santo. Inclusive é ele quem convence o homem do pecado. Então, as igrejas, as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, elas foram convencidas por quem? Deixa isso só para aguçar a sua vontade de estar nesse dia. Quem sabe nesse dia até quem não é batizado com o Espírito Santo receberá.
Aí, para nós ir para o final, diz o versículo de número 9: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então a gente, principalmente quem não nasceu num berço evangélico, nós não era boa coisa não. Ixi, deixa isso para lá, né? Nós não era essa coisa boa não, irmão. Meu pai costuma dizer que os melhorzinhos chamavam pelo inimigo e fumava tabaco. Os bonzinhos, né? Aliás, o meu avô, ele não chamava um, ele chamava era 600 mil, quando ele estava bem doidão, bem nervoso. Ele não chamava um Satanás, ele chamava era 600 mil. Se um só já faz um estrago que faz, imagine 600 mil. Então, na ignorância dele, né? Claro. Então, Jesus, ele morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, hoje a gente está transformado, lavado, bonitinho, de terno, de gravata, e quem não tem também está bonito do mesmo jeito. Mas se não fosse a graça de Deus, por que eu estou falando isso? Porque eu conheço pessoas maravilhosas, boas, melhor falando, maravilhosa mesmo. Maravilhoso é só Jesus. Pessoas boas, trabalhadores, essas horas não estão aqui na igreja. Dono de casa, bom pai de família, mas infelizmente trabalha o mês inteiro, mas na sexta-feira ele só chega na segunda, às vezes, gasta tudo lá fora. Pode ir à igreja e outros lugares, se não se cuidar aí, a fiscalização chega. Mas pode ir por aí, os barzinhos estão cheios. E bebendo pinga, hein? E não venha me dizer que pinga é bom, não, que se fosse bom não fazia careta quando bebia. Bom mesmo é Coca-Cola bem geladinha. Se fosse bom não fazia careta, fazia até criança correr. Então, mas por que está lá? Porque é escravo. Gasta tudo com bebida. Gasta tudo. E são pessoas trabalhadoras, pessoas de boa índole. Mas está aí. Então, se não fosse Jesus, se não fosse a graça de Deus ter nos alcançado, nós com certeza seríamos um desses aí, ou até pior. Aí ele diz que morreu pelos ímpios, porque ele ainda explica que porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas nem pelo bom ninguém iria morrer. Mas Deus prova o seu amor, olha que maravilha, para conosco em Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, não falei? Sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, aquilo que eu falei no começo, com Deus pelo nome de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos por ele. Glória a Deus mesmo. Eu vou voltar aqui no primeiro, para nós encerrar, falando aqui da justificação pela fé. A fé, a palavra fé, no Antigo Testamento ela era tão rara, essa que a gente usa hoje, na própria Bíblia ela era tão rara, que eu sou capaz de lançar um desafio para você achar a palavra fé no Antigo Testamento e você ter dificuldades, de tão rara que ela era. Se eu tirar lá o justo viverá pela fé, que está lá no Antigo Testamento, tirando isto ali, que foi repetido no Novo Testamento ou confirmado, fica mais raro ainda a palavra fé.
O que se usava muito no Antigo Testamento era a esperança, que era usual, mas a palavra fé, se você for olhar, procurar no Antigo Testamento, você fica um bom tempo. E você não acha assim com facilidade. Se eu tirei aquela lá, que é bem conhecida, foi usada inclusive pelos reformadores, principalmente por Martinho Lutero, aí fica mais difícil ainda. Então o que se usava, o que se tinha era a questão da esperança. Quando vem para o Novo Testamento, aí a Bíblia se enriquece com esta palavra tão pequena, com um significado tão amplo, que é a palavra fé. No Novo Testamento nós temos um capítulo, se não me foge a lembrança, é o capítulo de número 11 aos Hebreus, da carta aos Hebreus, que é conhecido, é chamado do capítulo dos heróis da fé. Inclusive no domingo passado, não tem muito tempo, eu dei uma pincelada, obviamente rápida, sobre alguém que também está com o nome ali. Eu falei sobre Moisés. Então aquele capítulo, ele é chamado a coroação, ali é destinado aos heróis da fé. Ele já começa falando da fé, dizendo que a fé é o firme, ora, a expressão correta, certo. Ora, a fé, aí ele explica, é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera. Então, aí no verso 6, ainda o autor dessa epístola diz que sem fé, é a parte B desse versículo 6, sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que essa palavra, crer, aí você encontra também, de forma rara, no Antigo Testamento, você vai ver que elas andam em paralelo. Aí quando você chega no Novo Testamento, que você vai se desdobrar com essa palavra um pouco mais resumida, mas tendo o mesmo conteúdo daqueles que viveram pela fé. Aí você vai descobrir aqui no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento ele não existiria se não tivesse o Antigo Testamento. Logo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo são de plena valia, porque Pedro diz que toda a Escritura divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então não tem esse negócio de dizer, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento. E daí, como diz o mineiro, e daí? Então, é Bíblia, é a palavra de Deus? Amém. Então, existem muitas coisas lá que eles dão o pano, a base, e aí vem o Novo Testamento. Então, essa palavra ela é raríssima. Se não me foge a lembrança, pelo que eu li, e já li diversas vezes a Bíblia, li mesmo, eu encontrei, dependendo da tradução, encontrei 2 vezes a palavra fé. 2 vezes. E tem Bíblia que só tem uma vez, que é lá onde eu me referi, que o justo viverá da fé. Parece que é Abacuque, né? Bom, mas eu sei que aí tem Bíblia que é só ali que aparece. E tem outras traduções que aparecem 2 vezes no Antigo Testamento. A palavra de tão rara que ela é. Mas a gente sabe, quando você lê no Novo Testamento, que existiram grandes homens e mulheres, pessoas que tinham muita fé em Deus, que tinham comunhão com Deus, que andavam com Deus, que eram pessoas que tinham essa grande confiança no Senhor. Portanto, Paulo usa muito essa expressão da fé. Ele, inclusive, aqui, ele fala que nós somos justificados pela fé. Então, é de suma importância a gente ter essa fé perfeita em Deus. Aquela fé genuína que nos vai gerar coisas boas a nosso respeito, né?
Para nós encerrar e orar pelos irmãos, eu vou chamar o presbítero para nos dar a bênção, o presbítero Ediberto. Quero que você abra a Bíblia comigo, se quiser ficar em pé, pode ficar, que eu já vou encerrar mesmo. Mateus, capítulo de número 5, é a bem-aventurança, né? O sermão da bem-aventurança, capítulo 5, versículo 10, diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso de número 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim quer dizer, da mesma maneira, perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pastor, mas o que tem a ver isso aí, lá com a justificação pela fé? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Tem tudo a ver. É que aqui, Jesus Cristo estava falando, desde o primeiro versículo, ele estava falando, e ali eu falei sobre tribulações. E tem pessoas que fazem confusão. Quando estão passando pelas dificuldades e tribulações ou lutas, enfim, arrume o nome que você quiser. Aí eles ficam, mas por que eu estou passando por isto? Né? E até querem que seja recompensado. Mas aqui, esse texto está dizendo que é bem-aventurado quando a gente for perseguido. Não é porque eu ande de qualquer maneira e depois vou sofrer aquela perseguição, eu vou querer achar que eu sou. Não, é quando a gente for perseguido por causa do reino dele. Você entendeu, né? Então, é aquela coisa injusta. Ou pelo fato de você estar defendendo o evangelho, o reino de Deus. Não é porque a pessoa anda aí com a vida de qualquer jeito e vai sofrer injúrias, perseguições, até porque se a pessoa estiver dando mau testemunho, já não é mais injúria. E nem vou explicar o que é injúria. É muito, muito comum. Isso aí tem no dicionário, que é uma injúria, né? Um falso testemunho. Então, é quando a pessoa for perseguido por causa da justiça, aí sim. Aí nós devemos nos alegrar ainda mais, né? Porque dessas pessoas, e essas pessoas, o galardão dela é grande no céu. Só encerrando dizendo que galardão não é salvação, né? Pode colocar ali para mim, irmão, por favor, Mateus 10 e 41. Pode vir orar, irmão. Presbítero Ediberto. 10 e 41. Quem foi que trouxe o copo d'água para mim? Foi você, né? Deus lhe abençoe. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. 42. Agora o diácono Osés vai dar até glória a Deus e a igreja também. E qualquer que tiver dado, só que seja um. Se você pensava que eu ia sair da Bíblia, você se enganou. Ainda bem que essa igreja não peça essas coisas. Aí se eu falar 2 horas, eu falo só na Bíblia. Seja um copo d'água fria a um desses pequeninos, no meu caso, em nome de discípulos, em verdade vos digo, aí para você, meu irmão, que de modo algum perderá o seu. Imagine quanto galardão tu vai ter no céu, hein, irmão João. Quantas vezes tu já trouxe água aqui para o povo? Galardão, só para explicar, não é salvação. Se nem salvação seria muito fácil de conquistar, muito barato. Galardão é recompensa. Se eu fosse você, entendi também. Deus abençoe.
Senhor, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos por termos aprendido de ti, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade. Continua, Senhor, ensinando e advertindo a tua igreja e usando, Senhor, o teu servo conforme a tua vontade. E assim, Senhor, nós te agradecemos. Agora, Senhor, despede o teu povo em paz, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia e debaixo do teu poder, em nome de Jesus. Estendo as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam presentes na vida de todos nós. E todos digamos a uma só voz, amém. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os